Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Didática Fácil. Essa é uma aula sequencial relacionada à radiografia de tórax, onde a gente está discutindo aí sobre a anatomia radiológica do tórax, tá? Falando de todas as estruturas anatômicas e como essas estruturas se apresentam normalmente numa radiografia de tórax, tá certo? Na primeira aula a gente falou sobre como reconhecer as estruturas do esqueleto torácico e nessa aula vamos falar sobre os campos pulmonares. Então, dando continuidade ao aprendizado da anatomia radiológica do tórax, vamos ver nessa aula como as estruturas relacionadas aos campos pulmonares se apresentam normalmente numa radiografia de tórax. Observe na imagem que nós temos aí uma radiografia normal, tá? Numa incidência póstero-anterior, onde a gente visualiza as estruturas anatômicas do tórax. Tá? Normalmente uma radiografia de tórax em pé, ela vem indicado aí uma letrazinha lá no cantinho superior, né, indicando qual é o lado que a gente está visualizando. Então é como se você estivesse vendo essa radiografia de frente, tá? Então aqui é o lado direito e aqui é o lado esquerdo. Então nós temos aí o campo pulmonar à direita e nós temos o campo pulmonar à esquerda. Nesses campos pulmonares a gente deve avaliar uma série de estruturas em que eu vou estar mencionando aqui nessa aula, tá? O primeiro detalhe relacionado aos campos pulmonares é a gente recordar aí que o pulmão direito e o pulmão esquerdo, eles são divididos em lobos, sendo que o pulmão direito ele apresenta 3 lobos e o pulmão esquerdo apresenta 2 lobos, conforme está sendo apresentado aí na imagem. Então aqui a gente vê, né, uma imagem ilustrativa mostrando aí essas divisões lobares, né, na radiografia de tórax. Então a gente tem aí, ó, o lobo superior do pulmão direito, o lobo médio e o lobo inferior, que é aquela pontinha lá do pulmão do lado direito. Do lado esquerdo a gente tem aí o lobo superior e ali o lobo inferior. Aqui a gente tem o campo pulmonar, né, numa imagem em PA, né, no plano frontal, e aqui do lado um perfil esquerdo. Então observe aí como que esses lobos estão sendo divididos. Então a gente tem aqui o lobo inferior, né, que está posteriorizado, e o lobo superior aí destacado de azul, né, numa vista no plano frontal, lado direito, lado esquerdo. Só que quando a gente vai para a imagem em perfil, a gente vê como está sendo distribuído, como esses lobos estão organizados. Perceba que aqui está o lobo superior, tá? Então ele pega a parte anterior aí do tórax, tá vendo? A parte superior e anterior do tórax e a parte superior e posterior do tórax aqui em cima. Já o lobo inferior, ele pega aí essa parte posterior e inferior do tórax. Então veja, se eu tenho um achado radiológico nessa região onde eu estou apontando com a setinha, aqui, isso pode estar, né, nessa posição, posteriormente, estaria no lobo inferior, ou ela poderia estar nessa mesma altura aqui, só que no lobo superior. Então, por isso que a gente precisa de uma incidência em perfil para a gente avaliar a profundidade dos campos pulmonares, beleza? Então, essa aqui é uma exemplificação do perfil esquerdo, e aqui a gente tem do perfil direito. Então, veja como os lobos estão distribuídos aí no pulmão direito. Ó. Então, aqui numa vista no plano frontal, a gente tem aqui o lobo superior destacado de azul, tá? A gente tem o lobo inferior, veja que apesar dele aparecer numa imagem em PA, somente aquela pontinha, como eu exemplifiquei na imagem, veja que ele passa por toda a parte posterior aí do pulmão. E a gente tem aqui o lobo médio. Veja numa vista em perfil como esses lobos estão distribuídos. Então a gente tem aqui o lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior. Entende? Então, esse tipo de avaliação, esse tipo de ideia de como a estrutura do campo pulmonar está dividida é fundamental para o processo de análise, principalmente quando se tem a presença de achados radiológicos, para que a gente possa exatamente indicar exatamente onde está esse achado radiológico e com isso tomar as condutas mais adequadas possíveis, tá certo? Bem, o sistema respiratório, né, na radiografia,
além da gente observar os pulmões como um todo, né, e suas divisões lobares, veja que não aparecem essas divisões aí, a gente tem que ter essa ideia de como está essa divisão. A gente tem as outras estruturas do sistema respiratório, como a traqueia, os brônquios primários, o pulmão direito, com seus 3 lobos, como eu já falei, e o pulmão esquerdo com seus 2 lobos. Então aqui a gente vai ver, apesar da gente não conseguir ver a traqueia, a gente consegue imaginar onde estaria a traqueia aqui na radiografia de tórax. Então nós temos aí o local onde fica a traqueia, e na altura ali do 5º arco costal, normalmente, a traqueia se bifurca em brônquio fonte direito e brônquio fonte esquerdo, tá? E aí esse brônquio ele penetra no pulmão, numa área chamada de hilo, né, que a gente vai estar vendo ali no próximo slide. E aí sim a gente tem o pulmão direito e o pulmão esquerdo. O pulmão direito ele possui 3 lobos, como eu já mencionei, e o pulmão esquerdo ele possui 2 lobos, como já foi mencionado. E aí a gente chega então à ideia de hilo pulmonar. Vinícius, o que é um hilo pulmonar? Eu nunca ouvi falar nessa estrutura. Gente, o hilo pulmonar é o ponto no sistema respiratório, o ponto ali no pulmão, melhor dizendo, onde as estruturas elas entram e saem do pulmão. Então é como se fosse a porta de entrada nos pulmões, tá? Então veja que o brônquio ele tem que entrar no pulmão, as artérias têm que entrar no pulmão, as veias têm que sair dos pulmões. Então existe um ponto específico nos pulmões onde as estruturas entram e saem dele, tá certo? Esse ponto de entrada e saída é conhecido como hilo pulmonar. Então tá aqui, ó, a artéria pulmonar penetrando, né, a veia pulmonar saindo, aqui o brônquio direito entrando no hilo à direita e o brônquio esquerdo penetrando no hilo à esquerda. Então esse ponto de entrada aí é conhecido como hilo pulmonar. E a gente consegue detectar isso aí na radiografia. Então esse ponto aí medial que você está observando aí na imagem é conhecido como hilo pulmonar. Vinícius, e como ela deve se apresentar na radiografia? Ela deve se apresentar com uma imagem radiodensa esparsa, tá? Afinal, alterações na apresentação do hilo também é um sinal de problema, né, de alguma doença que está afetando aí o sistema respiratório. Então, ou o sistema cardiovascular, tá? Só que aí entra um detalhe bem interessante a respeito do hilo, que está relacionado exatamente à próxima estrutura que a gente vai estar reconhecendo agora na imagem. Veja, a gente viu que o hilo é o ponto de entrada de várias estruturas no pulmão e também o local por onde as estruturas saem do pulmão. Então, 2 dessas estruturas, as artérias e as veias pulmonares, elas são importantes para o prosseguimento da nossa análise anatômica. Por quê? As artérias, quando elas penetram no hilo, elas são extremamente calibrosas, tá? Então você tem a artéria pulmonar da direita e a artéria pulmonar da esquerda, elas penetram ali no hilo pulmonar. Só que à medida que elas adentram o pulmão, elas começam a se ramificar e vão ficando cada vez mais fininhas à medida que ele vai se afastando do hilo. E aí forma-se o que a gente chama de trama vascular, que é o que a gente vai estar reconhecendo agora no próximo slide, tá? Então a gente tem aí a trama vascular. Como eu falei, as artérias pulmonares elas penetram nos pulmões e se ramificam, ficando menos calibrosas até formar os capilares alveolares. Perceba na imagem aí visualizado de azul, né, que as artérias, ela entrou aqui calibrosa no hilo pulmonar e depois ela começa a se ramificar em direção ao lobo inferior, ao lobo médio, ao lobo superior do pulmão direito, ao lobo superior, ao lobo inferior do pulmão esquerdo. Já as veias pulmonares, elas vão partir dos capilares alveolares e vão confluir, ficando calibrosas, né, à medida que vão chegando perto do hilo. E aí elas saem dos pulmões também por essa região e aí vão em direção ao coração, tanto as veias pulmonares da direita como as veias pulmonares da esquerda, beleza? Então, essa é a trama vascular. Mas, Vinícius, como é que isso é evidenciado na imagem? Perceba que aqui nós temos o hilo, tá? Aqui nós temos o hilo, de um lado, né, do lado direito e do lado esquerdo, e à medida que a gente vai se afastando do hilo, indo em direção à periferia do pulmão, a gente vai vendo linhas, tá, que se distribuem. Essas linhas, né, é reconhecida como trama vascular,
e ela deve se apresentar como linhas discretas, partindo do hilo e direcionando para a periferia dos pulmões, principalmente para as bases. Principalmente sim, porque na verdade essas linhas elas se direcionam tanto para o ápice, como para a parte do meio, como para a parte da base. Só que pelo efeito da gravidade, a tendência dessas linhas de serem mais proeminentes nas bases dos pulmões. E aí eu aproveito para fazer um parêntese aqui, porque para que esse conhecimento que eu estou explicando aqui para você não fique sem significado, não faça sentido, é importante que você também aprenda sobre os achados radiológicos. Como que essas estruturas elas aparecem em situações de doença. E para isso eu tenho um curso, né, de estudo radiológico do tórax, onde eu abordo exatamente todos esses conceitos, além da parte, né, de incidência radiológica, avaliação da qualidade da imagem, os achados radiológicos e o padrão radiológico das principais doenças do sistema respiratório. Eu apresento tudo isso num curso, que eu deixo aqui o link no card, ou você pode acessar ali, né, através do link que está na descrição. E já que eu dei essa pausa aqui para falar um pouquinho desse curso, eu aproveito, né, para pedir a você para se inscrever no canal e ativar as notificações, porque eu vou estar sempre postando vídeos relacionados a inúmeros assuntos importantes da área de saúde, e aí sim você vai ser notificado quando eu estiver postando esses vídeos aqui no YouTube. E, obviamente, se você está gostando dessa aula, se ela está fazendo sentido para você, aproveita para dar uma curtida aí, tá certo? Voltando aqui, então, à imagem, nós temos, então, que essas linhas vasculares, elas têm que se apresentar de forma discreta. E se isso não tiver discreto, é sinal de problema na trama vascular do sistema respiratório, tá certo? Bem, outra coisa que a gente deve estar avaliando, né, na radiografia de tórax são as cúpulas diafragmáticas. Veja na imagem ilustrativa que nós temos aí o diafragma, tá? Só que como ele é um músculo, ele absorve a radiação ionizante e ele aparece na imagem aí radiográfica como uma imagem radiodensa. E o que a gente consegue visualizar do diafragma é exatamente a sua cúpula, essa curva que a gente vê aí, né, na separação entre o pulmão e o músculo, tá certo? E aí eu trago aqui para a imagem mostrando exatamente essa curva. Então, o que a gente consegue, de fato, observar na radiografia de tórax é a silhueta, né, do diafragma, né, que aparece em formato de curva, com essa concavidade voltada para o abdômen e a convexidade voltada aí para os pulmões. Aqui eu trago uma imagem em perfil, onde a gente consegue exatamente visualizar o diafragma, tá? Então aqui tem um músculo e aqui tá vendo a curva dele, ó. Tá vendo a curva, tá? E essa mesma silhueta que a gente consegue detectar na imagem radiográfica. Então, essa é a curva aí do diafragma, tá? Então, essa é a ideia da avaliação das cúpulas diafragmáticas. Veja, se essa cúpula estiver retificada, é sinal de hiperinsuflação pulmonar. Fiquem atentos a isso, tá certo? E aí a gente chega num outro detalhe relacionado a isso, e que talvez você possa estar observando aí na imagem, que parece que o pulmão esquerdo, ó, ele é mais baixo do que o pulmão direito. Tá vendo isso? Consegue visualizar isso? Isso acontece pela presença das vísceras abdominais. Então, do lado direito, a gente tem um fígado aqui, né? Logo embaixo da cúpula diafragma direita, a gente tem o fígado. E aí, por ser um órgão grande e tudo mais, o posicionamento dele aqui acaba empurrando um pouquinho o pulmão direito para cima, tá? E do lado esquerdo, a gente tem uma região hipotransparente em formato de bola, tá? Conhecida como bolha de ar gástrica. Ela fica logo abaixo da cúpula diafragmática à esquerda e ela representa aí o local onde fica o estômago, tá certo? Além disso, a gente deve também, né, tá enfatizando aí uma outra estrutura anatômica que aparece na radiografia de tórax, que é o esôfago. Então aqui, lá na parte superior da radiografia de tórax, a gente vê uma imagem radiotransparente, ou seja, meio cinza escuro aqui, né, na região do pescoço, acima um pouco da clavícula, que representa aí o esôfago. Aqui nessa imagem está até vendo melhor essa imagem radiotransparente. Tá vendo? A gente tem um pulmão desse lado aqui pretinho, aí a gente tem o pulmão do outro lado pretinho, e entre os pulmões a gente tem uma região branca. Só que lá no alto do mediastino a gente tem aí a linha esofágica, tá? Quando essa linha está desviada para um lado ou para o outro, né, não está centralizada,
ou é um problema relacionado aí à aquisição da imagem, ou realmente existe um problema patológico que está fazendo o desvio do mediastino. Isso aí é algo que a gente explica lá no curso, onde eu falo exatamente sobre os problemas relacionados ao desvio da linha esofágica, beleza? Além do esôfago, da cúpula diafragmática, dos hilos pulmonares, uma outra estrutura que a gente deve estar enfatizando na análise da radiografia como estrutura anatômica são as linhas pleurais. Então, basicamente, a gente tem duas pleuras. Existe a pleura visceral, que ela reveste os pulmões, tá? E aí, na verdade, ela reveste o pulmão como um todo, mas ela reveste especificamente cada lobo do pulmão. Se o pulmão direito tem 3 lobos, existem, né, como se fosse 3 envoltórios, né, que reveste o lobo superior, o lobo médio e o lobo inferior. E do lado esquerdo, 2 lobos, o superior e o inferior, sendo revestidos por essa pleura visceral. Então, existe uma pleura, né, um saco membranoso que reveste o pulmão. Só que o tórax internamente também ele é revestido por uma pleura. E essa pleura é chamada de pleura parietal. Tá? E existe, obviamente, um espaço que está sendo representado aí na imagem, ó, esse espaço azulzinho aí, que é chamado de espaço pleural. Isso é um espaço fictício porque, na verdade, quando a gente pensa em espaço, a gente pensa em algo vazio. E esse espaço ele é preenchido por um líquido, chamado de líquido pleural, que mantém ali a pressão intrapleural. Tanto é que existem problemas relacionados a esse espaço pleural, né, relacionado às pleuras, que é, por exemplo, o derrame pleural. É quando a quantidade de líquido nesse espaço aumenta e acaba comprimindo os campos pulmonares. E aí a gente tem, né, na observação da imagem radiológica, essa linha branca, né, que reveste, que acompanha todo o pulmão, conforme eu estou mostrando aí na setinha, que ela contorna todo o campo pulmonar do lado direito e também do lado esquerdo. Isso aí indica, né, a continuidade da pleura. Então, se a gente perde essa continuidade, é um sinal patológico, é um achado radiológico, a gente fala que está ocorrendo uma descontinuidade pleural. Então, o que a gente tem que avaliar em relação às pleuras? A continuidade. Então, você vai observar essa linha contornando todo o campo pulmonar à direita e à esquerda, beleza? Um outro elemento da anatomia dos campos pulmonares são os seios costofrênicos. Vinícius, o que é um seio costofrênico? O seio costofrênico é o cantinho do pulmão, que fica ali entre o diafragma e a costela. É um vértice formado entre a cúpula diafragmática e a linha pleural. Então está sendo destacado aí, ó, pela imagem, tá vendo? Pela linha vermelha, ó. Tá vendo aí? Está sendo destacado aí pela linha vermelha, tanto do lado direito como do lado esquerdo. Então a gente tem 2 seios costofrênicos, o seio costofrênico à direita e o seio costofrênico à esquerda. O não aparecimento dessa estrutura anatômica na radiografia é indicativo também de problema. E o nome que a gente dá a isso é apagamento de seio costofrênico. Né? Pode ser aí relacionado a uma atelectasia de lobo inferior ou pode estar, na maioria das vezes, é o que acontece, um derrame pleural. Tá? Então é o desaparecimento desse vértice que tem aí nos cantinhos dos pulmões, tá certo? Agora, o próximo passo é a gente avaliar o mediastino, como a gente detecta aí as estruturas anatômicas que estão relacionadas a essa parte aí da radiografia de tórax. Tá? E aí a gente vai para a próxima aula, que está relacionada à anatomia radiológica do mediastino. Vamos lá. Até mais.